Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência dessa semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje, a gente vai mostrar para vocês como está a montagem do novo satélite brasileiro, o Amazônia 1B, equipamento que deve ser lançado até 2026 e que vai operar em parceria com os argentinos. Nós também vamos mostrar para vocês como está o trabalho com outro satélite brasileiro, com o Cibers 4A, lançado há 4 anos atrás. Ele tem fornecido imagens de qualidade para o monitoramento do desmatamento em todos os biomas brasileiros. E agora o INPE estuda utilizar o equipamento também para ajudar os tribunais de contas do Brasil a fazer o controle de obras em território nacional. Antes, porém, a gente vai para um giro de notícias daquilo que de melhor aconteceu nesses primeiros dias de 2024. Acompanhe. O Brasil bateu recorde de ocorrências de desastres hidrológicos e geohidrológicos em 2023. As informações foram divulgadas no início do ano pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM. Ao total, foram registrados 1.161 eventos de desastres durante o ano de 2023, sendo 716 deles associados a eventos hidrológicos, como transbordamentos de rios, e 445 de origem geológica, como deslizamentos de terra. O número supera os registros de 2022 e 2020. As ocorrências seguiram o padrão de locais para onde foram enviados os alertas, com concentração nas capitais e regiões metropolitanas. De acordo com o mapa, a maior parte está localizada na faixa leste do país. O número engloba eventos em diferentes magnitudes, sem classificação. Em 2023, o CEMADEM emitiu um total de 3.425 alertas para os municípios monitorados, sendo 1.813 alertas hidrológicos e 1.612 alertas geohidrológicos. O número registrado é o terceiro maior quantitativo de emissão de alertas de desastres naturais desde a criação do CEMADEM em 2011. Atualmente, o CEMADEM monitora 1.038 municípios, que representam 18,6% das cidades do país, abrangendo 55% da população nacional. O trabalho é realizado 24 horas por dia, 7 dias por semana, por profissionais especialistas das áreas de hidrologia, geodinâmica, meteorologia e vulnerabilidades. A seca recorde registrada na Amazônia em 2023 é decorrente da ação antrópica do homem, diz relatório emitido por pesquisadores do INPE em parceria com diversos cientistas do mundo. O episódio registrado no ano passado reduziu o volume dos rios para níveis mínimos em mais de 120 anos de medição, secando por completo alguns trechos e impactando milhões de pessoas que vivem na região. Segundo os cientistas, o aquecimento global tornou a seca que atingiu a Amazônia 30 vezes mais provável que o aumento das temperaturas e foi determinante para a intensidade e extensão do episódio. Ainda, segundo a pesquisa, os conjuntos de dados analisados indicam que o evento excepcional e devastador, como ocorrido no ano passado em larga escala, poderá ocorrer a cada 350 anos. A análise foi divulgada no último dia 24 pelo World Weather Attribution e foi elaborada por uma equipe internacional de 18 cientistas climáticos de universidades e agências meteorológicas do Brasil, Dinamarca, Reino Unido e Países Baixos. No total, 5 brasileiros participaram do estudo. Por conta da seca e do índice de mortandade de alguns animais, o INPA tem intensificado o trabalho de preservação dos peixes-boi na Amazônia.
O tecnologista Jorge Lobato, do INPA, colaborador do Brasil Consciência, enviou este vídeo do trabalho sendo realizado. Bom dia. Hoje é dia de pesagem, de fazer hemograma, né? Aqui no Laboratório de Mamíferos Aquáticos. E esse trabalho aqui, ó, fantástico. Com o peixe-boi da Amazônia, a espécie Triquecus inunguis. Esse é o trabalho. A ciência brasileira, a ciência produzida pelo INPA, Orgulho da Amazônia. Sejam todos bem-vindos ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E a Embaixada de Cuba, em Brasília, dão início à cerimônia de celebração em homenagem ao Dia da Ciência Cubana. O Dia da Ciência Cubana é comemorado todos os anos no dia 15 de janeiro em toda Cuba desde 1990. A celebração se estende ao longo do mês com ações de popularização da ciência. É uma boa oportunidade para celebrarmos a retomada das relações bilaterais com Cuba, ocorrida em 2023. Ojalá que legiones de cubanos se sumen. Hoy todavía es un círculo reducido, el círculo de los investigadores, porque las circunstancias le dificultaban el camino a la inteligencia. El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia. Tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento. Porque precisamente es lo que más estamos sembrando. Lo que más estamos sembrando son oportunidades a la inteligencia. Ya que una parte considerabilísima de nuestro pueblo não tinha acesso à cultura. Essa atividade, ela estabelece esse marco de relações retomadas entre Brasil e Cuba. Sempre que se estabelece o obscurantismo nas nações, e foi o caso nosso no Brasil, e a negação da própria ciência, também se quebram laços de relações diplomáticas muito fortes. E era o que a gente tinha retomado com Cuba intensamente, que foram quebrados e foram retomados exatamente com a ascensão do presidente Lula à presidência da República. Isso que é muito importante. Com isso, o nosso comitê de cooperação também se reorganizou, se reestruturou com muitas importantes iniciativas. Então, eu queria agradecer, em nome da Embaixada, o trabalho que foi desenvolvido pelo Melny Martinez Hernandes, eu sou embaixador, foi um trabalho muito positivo. Agradecer a nossa equipe, a equipe do MCTI, que trabalhou intensamente para que a gente pudesse retomar essa atividade conjunta, e queria fazer isso em nome da Vânia Gomes, que trabalhou também com a gente na missão de retomada em Havana, o que abre expectativa de uma relação muito forte
com todos os setores do MCTI e com todos os setores da atividade científica, tecnológica e de inovação no nosso país. Nós discutimos com o Embrapa, nós discutimos com o Ministério da Saúde e sua importante instituição, que é a Fiocruz, nós discutimos com áreas importantes de transformação digital, que envolve a nossa secretaria e outros ministérios, como é o caso do Ministério de Comunicações. Então, é uma atividade ampla que nós passamos a retomar com essa integração entre Brasil e Cuba. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta com as informações sobre os 4 anos de operação do satélite Cibers 4A. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre a operação do satélite Cibers 4A, equipamento construído pelo Brasil e pela China, lançado há 4 anos e que tem fornecido imagens de qualidade sobre o desmatamento em todos os biomas brasileiros. A qualidade das imagens é tanta que o INPE está estudando, inclusive, a utilização do Cibers 4A e do Cibers 4 para o monitoramento de obras realizadas em território nacional. Veja a reportagem. O satélite sino-brasileiro foi colocado em órbita a partir do centro de lançamento de Taiwan, que fica na província chinesa de Shanxi, a 500 quilômetros de Pequim. O voo do Cibers ao espaço foi a bordo de um foguete Longa Marcha 4B, lançador chinês com 20 anos de bons serviços prestados. Os custos do projeto são divididos meio a meio e o Brasil investiu 150 milhões em sua parte. O lançamento custou outros 15 milhões ao país. A unidade lançada no último dia 20 é a 6ª produzida pela parceria entre Brasil e China e levou 3 câmeras ao espaço. Além dos Cibers, outros 7 satélites pegaram carona no lançamento. Um deles, brasileiro, um CubeSat desenvolvido pelos alunos da Universidade Federal de Santa Catarina. No Brasil, o lançamento foi acompanhado por meio de teleconferência dentro do INPE, com a presença de técnicos que participaram do projeto, além de algumas autoridades. Do ponto de vista de lançamento e abertura de painel, foi um sucesso. Bom, gente, 4 anos de satélite em órbita. O que vocês podem falar que sobre o acréscimo de qualidade, de incremento de imagens que esse aparelho trouxe para o serviço? O monitoramento de desmatamento, principalmente o projeto DT, que é aquele que faz monitoramento em tempo quase real, né, o que está acontecendo agora, ele precisa do maior número de coberturas possível. Você precisa ter imagem com uma frequência muito alta para você ter todo dia informação nova do que está acontecendo, aonde está acontecendo. Então, é justamente a existência desse dado, né, dessa nossa mini constelação formada pelo Cibers 4, Cibers 4A e o Amazônia, que permite que exista essa condição de você ter dados praticamente diários de qualquer região, qualquer bioma brasileiro. Então, com isso, a gente consegue manter o processo de monitoramento e consegue ter uma frequência de entrega de dados para a comunidade. Então, realmente, assim, na questão do monitoramento do desmatamento em tempo real,
aquela informação que o IBAMA precisa para poder chegar na ponta, para poder fazer as ações de fiscalização, ele é absolutamente crucial, né? Você tem que ter essa informação, você tem que ter esse conjunto de dados que permita essa frequência. O que isso significa em termos de, assim, para o leigo entender, de revisita? Vou ver digamos lá, a região de fronteiriça com Letícia, no norte da Amazônia, quantas vezes durante o dia, durante a semana? Você tem normalmente às vezes mais de uma passagem pelo menos por dia, você tem que manter essa. Em termos de quantidade de imagens, por exemplo, o ano passado, em 2023, na Amazônia, nós usamos 1.259 imagens, né, dos 3 satélites, nós usamos 1.259 imagens para poder fazer o monitoramento da Amazônia. Quer dizer, praticamente 3 imagens por 3 a quase 4 imagens por dia você coleta para poder fazer aquele mapeamento. Você tem uma órbita, vários pontos dentro daquela órbita, então aí 3 a 4 pontos que você consegue revisitar com essa informação. Então, se eu não tivesse 3 satélites, né, eu teria um número de visitas menor. Provavelmente estaria próximo de umas 800 imagens que eu usaria ao longo do ano e não 1.200 como a gente usou no ano passado. Espera aí, 1.200 imagens da Amazônia inteira? Da Amazônia inteira. Isso para toda a Amazônia, no monitoramento de toda a Amazônia, foram usadas 1.259 imagens WFI, né? Sendo delas, no Cibers 4 foram 357, no Amazônia 756 e no 4A 146 imagens produzidas cada um deles. Não houve uma mudança, uma evolução nas câmeras que foram desenvolvidas aqui no Brasil. Houve algum tipo de mudança na qualidade da imagem feita eletronicamente, para o processamento, alguma coisa assim do 4A para o 4? Que eu saiba, não teve alterações, porque as câmeras são as mesmas. O que melhorou um pouco é em relação à plataforma. A plataforma do satélite é uma plataforma mais estável e você tem um controle melhor sobre o posicionamento dessa plataforma. O dado do sensor, ele tem uma diferença na resolução espacial, simplesmente porque ele agora está voando numa órbita mais baixa, ele está mais próximo do solo, então você vê o solo com mais detalhe. Mas a qualidade, que nós chamamos de qualidade espectral e radiométrica da câmera, ela é de qualidade boa, muito boa, suficiente e comparável com imagens do exterior, de outras agências espaciais. Essas imagens são só preview que tem no catálogo para poder baixar, não são imagens em resolução plena. Uhum. Na resolução plena, você pode chegar, no caso do sensor WPM, do Cibers 4, você pode chegar numa resolução de até 1 metro. E aí sim você pode ver, como, por exemplo, nessas áreas de garimpo, em Roraima, na terra indígena Yanomami, tudo que não é verde ou escuro, que é de água, são áreas de solo exposto em áreas de mineração. Então dá para medir ali com uma resolução bastante alta, no caso aqui, até 2 metros de resolução espacial, e verificar todas as áreas, o tipo de ação que está sendo executado nessas áreas aí. Inclusive, daria para ver, no caso aqui, essa as imagem... capas que estão mais ativas exato, naquele momento. Alterações acontecendo ao longo do tempo, devido à quantidade de imagens. É possível ver aqui, por exemplo, um aumento no número de barracões que você tem na área de garimpo, né? Então, com isso, você consegue dizer se o garimpo está ativo, se não está ativo. Essa imagem não tem barracões, ou eu não estou conseguindo ver. Então, todos esses quadradinhos são áreas de barracão, que 1, 2, 3, 4 áreas, pelo menos, sendo que nessa imagem essa imagem é de abril e a imagem de julho. As informações estão presentes em uma imagem na outra, são diferentes, inclusive com diferenças
a água ela vai ficando mais com cor de terra quando ela está cheia de sedimentos. Então indica que está tendo algum tipo de ação de garimpo lá, sujando, entre aspas, a água dessas lagoas também que são lagoas artificiais. Bom, e aí assim, a gente tem tudo isso, o INPE foi pioneiro em disponibilizar isso pela internet. A pessoa que está na casa dela, o garimpeiro ou o desmatador, ele vê isso aí e ele pode se prevenir do que está acontecendo. Olha, eles vão pegar a gente aqui, vão mudar de lugar. Dá para fazer isso? Dá. A tecnologia, ela é pensada para o bem da sociedade, mas você pode distorcer e usar ela de uma maneira a tentar fugir da fiscalização. No caso do desmatamento, o que a gente tem é um delay na divulgação. A imagem é disponível a qualquer momento, mas a divulgação do resultado do desmatamento, ele tem um delay entre o que vai para os órgãos públicos e vai para a sociedade, que é justamente para que o desmatador não saiba que o IBAMA já sabe que ele está desmatando. Mas a imagem bruta em si, ela é disponível para a sociedade em tempo real, o que é um ganho para a sociedade, né? A sociedade tem acesso a essa informação de maneira mais rápida e transparente possível. Infelizmente, se alguém quiser fazer isso para um uso não tão nobre, ele vai ter esse dado também. Nesse ano de 2023, a gente tem digamos, um registro de uma queda no desmatamento da Amazônia e um aumento no desmatamento do Cerrado. Isso para muita gente é questionável, né? Não, mas isso aí... É possível driblar o que o satélite, o que as imagens estão mostrando? Alguém poderia auferir, não, vocês estão falando bobagem aí e tal. Isso está disponível para a comunidade mundial? Todo mundo pode ver? Como é que é isso? Sim, todo o trabalho de monitoramento, todas as imagens que foram usadas e também os resultados que foram obtidos, eles são públicos, né, estão todos disponibilizados na plataforma, né, na Terra Brasilis, que é a plataforma que a gente disponibiliza o dado de monitoramento. Então, em primeiro lugar, isso é totalmente transparente, qualquer um pode replicar esse processo, pode auditar o trabalho que já vem sendo feito. A primeira coisa que é importante dizer é isso. A segunda coisa, vamos dizer assim, que se você eu gostaria de manipular esse dado, né, você teria que manipular de forma que todos os satélites de outros países também não vissem aquela informação, o que não é possível ser feito. Não existe possibilidade de você fraudar o sistema, porque você tem diferentes satélites de diferentes agências que vão estar imaginando a mesma região. Então, vamos dizer que se eu tivesse pegar uma imagem e eu vou tentar cobrir um desmatamento com floresta, ou o contrário, pôr desmatamento em cima da floresta. Se eu fizer uma falsificação grosseira dessa, qualquer um vai pegar, porque ele vai pegar um outro dado, vai sobrepor o dado e vai dizer, olha, peraí, mas o outro satélite aqui está mostrando que essa área está desmatada, por que aqui nesse dado aparece como floresta? Então, não tem condição de você fraudar esse processo, pela transparência que ele tem e pelo fato de você ter uma disponibilidade de dados enorme de diferentes agências. Existem outras agências ou ONGs monitorando o desmatamento da Amazônia ao mesmo tempo em que a gente está fazendo? Você tem outras instituições, a própria ESA tem sistemas de monitoramento que eles aplicam, né, não com a frequência que a gente faz aqui no INPE, mas eles fazem algum monitoramento também da mudança de vegetação. No Brasil, você tem entidades da sociedade civil que estão replicando esse monitoramento também. É importante que eles o façam, eu acho que é importante que tenha o dado que é oficial, que o Estado brasileiro produz, e é importante que a sociedade civil também tenha uma outra informação, onde ele possa, inclusive, checar aquele dado que o Estado está disponibilizando. Existe a perspectiva da gente ter um satélite radar com o Cibers 6 em 2 anos de alguma coisa, e a possibilidade da gente ter o Amazônia 1B, que vai ter uma finalidade um pouco diferente, mas também vai fazer imageamento. O que vocês imaginam para o sistema quando esses
5 satélites estiverem em órbita se o 4 durar até lá? Bom, a gente, como eu falei antes, né, você tem, quanto mais dados disponível, maior a probabilidade de você ter uma boa imagem para fazer uma boa detecção. No caso do radar, ele é bastante importante, como a gente percebe ali, a quantidade de nuvens que você tem sobre a Amazônia no período chuvoso, esse período que vai agora aí, começou lá em outubro, novembro, esse ano atrasou um pouco mais por causa do El Niño, mas normalmente você começa em torno de outubro, novembro, e ele vai até março, abril, dependendo do ano, né, você vai ter uma maior ou menor ocorrência de nuvens. Quando você tem essa ocorrência de nuvem, então eu não tenho informação naquela região. O caso do dado de radar, ele permite, então, você obter informações, mesmo com ocorrência de nuvem, você consegue ter informações. É claro que o processamento é diferente, é muito mais complexo, mas você também, ele complementa esse monitoramento que é feito somente pelo dado óptico. Mas é muito importante que a gente tenha uma redundância de dados ópticos, né? Que você tenha mais de um satélite podendo fazer esse monitoramento para poder manter essa informação disponível para a comunidade. Você mesmo já disse, o processamento do radar é mais complicado e tal. A gente tem sistema hoje para fazer esse processamento e integrar essas imagens ao trabalho que já vem sendo feito? Temos capacidade computacional para isso? Vai precisar mexer na estrutura existente de processamento para poder agregar o Cyber 6? O que a gente mais vai precisar é de gente. A estrutura computacional, ela existe, a gente tem trabalhado nela, né, mas você precisa de gente para poder dar continuidade. Hoje é um time bastante reduzido, né? As pessoas que dominam a tecnologia de uso de radar no INPE, né, uma parte dela já está próximo da aposentadoria. É um time que já vem há 30 anos lutando com isso, já está aí próximo de se aposentar, e a gente precisa repor esse quadro para não correr o risco de você ter um satélite, né, ter o dado, mas não ter know-how dentro da instituição para poder usar essa informação. Foi o advento dos 2 últimos satélites, o Cibers 4A e o Amazônia, que proporcionou a possibilidade de monitorar todos os biomas? Ele melhorou a possibilidade, ele ampliou a capacidade de geração de dados para poder fazer esse monitoramento. Além do monitoramento de desmatamento, de vez em quando vocês recebem os pedidos de imagem para outras coisas. Você estava comentando de uma questão em Franca, se eu não estou enganado? Em Franca, uma das grandes utilidades de nós termos o nosso satélite é nós podemos fazer aquisições de maneira não sistemática, mas uma aquisição voltada para uma determinada necessidade. Quando você fala aquisição, é ir lá e fazer uma foto daquele lugar. Isso, fazer uma foto daquele lugar. O sistema, do jeito que ele está, ele passa sobre a mesma área, no caso do Cibers 4A, por exemplo, a cada 31 dias. Só que a plataforma ela pode ser manipulada para conseguir uma imagem a cada 5 dias. Então, no caso do INPE, o INPE faz parte da Carta Internacional Espaço e Grandes Desastres, e dentro do esquema da Carta Internacional, nós fazemos os pedidos para o Centro de Controle do Satélite aqui do INPE para fazer aquisições especiais para essas situações. Então, no caso do desastre em São Sebastião, por exemplo, em fevereiro do ano passado, nós, na época do Carnaval, pouco antes do Carnaval, nós tivemos deslizamento de terra e lá em Barra do Saí morreram quase 100 pessoas, e essa área aqui de Barra do Saí, ela foi mapeada, então, utilizando as imagens dos satélites dentro da constelação da Carta Internacional. Então, aqui está mostrando as áreas onde aconteceram os deslizamentos, que estão marcados em vermelho, e as áreas de risco dentro dessas linhas em vermelho e amarelo. No caso do Cibers 4A, o que nós fizemos? Nós fizemos um pedido de imagem especial. Então, dentro do esquema da Carta Internacional, nós fizemos uma aquisição. O acidente foi lá pelo dia 20 e logo em seguida teve uma passagem do Cibers 4A. Nós fizemos a aquisição dessa imagem, mas essa imagem estava com um pouco de nuvens. Então, no
5 dias depois, nós fizemos então a solicitação para o centro de controle, que reprogramou o satélite para adquirir a imagem sobre a área, e essa imagem então pode ser utilizada para fazer a resposta ao desastre. Nós também podemos, utilizando a capacidade do satélite de fazer gravação a bordo, de responder desastres no exterior. Então, ano passado também, né, teve o grande terremoto na Turquia e na Síria, e uma equipe do Brasil de defesa civil foi acionada para ir para lá. E além então do fornecimento normal de imagens para o terremoto, nós também fizemos alguns produtos adicionais para apoiar essa equipe que foi para a Síria, e fizemos as aquisições sobre a Síria. No desastre que foi aqui na Síria, então, nós fizemos aquisição com imagens também do Sibers 4A, que combinadas com imagens de outros sensores, no caso aqui a imagem do sensor que é da Agência Espacial da Coreia, para fazer então a verificação de quais edificações, por exemplo, que foram afetadas. Então, nós temos a capacidade de colaborar também com a resposta aos desastres, e além disso, nós também podemos não só trabalhar com a questão de imagens para os desastres em pequena escala, como os deslizamentos, mas também para grandes inundações, como foi o caso do Rio Grande do Sul ano passado. Então, nessa imagem aqui, nós temos as áreas em laranja, mas indicando todas no estado do Rio Grande do Sul, e essa outra aqui foram dois desastres no Rio Grande do Sul ano passado, grandes, de inundação. Essa aqui foi a última de dezembro, e com o sensor WFI, que o Cláudio estava falando, como ele tem uma largura de aquisição bem grande, nós podemos cobrir, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul todinho e ver naquela imagem do Rio Grande do Sul todas as áreas afetadas pela inundação, que são as áreas em vermelho que estão nessa imagem. E você consegue também acompanhar, por exemplo, safra agrícola. No caso das imagens WFI, o que acontece? Como eu tenho várias visitas, então você consegue ver se aquela cultura está se desenvolvendo bem, se ela foi alagada, por exemplo, num período, vamos dizer que a cultura estava se desenvolvendo bem, mas aí uma ocorrência de um alagamento como esse, de uma inundação, vai prejudicar. Então, você ter essa informação permite você identificar a extensão da área que teve dano, né? Então, com isso, você já começa a se planejar também, vai ter seguro agrícola nessa área, qual a extensão dessa área que foi afetada, isso vai diminuir a produção dessa região, qual o impacto que isso pode ter na produção. O governo usa as imagens para saber, olha, nossa safra de soja esse ano está ok, plantamos mais, plantamos menos. Exatamente, tem essa disponibilidade do dado, né, para que os órgãos como a Conab, por exemplo, possam fazer esse monitoramento. Nós temos aqui um projeto que não foi para frente ainda, está sendo trabalhado ainda, que é para fazer monitoramento de obras. Então, a gente montou algumas apresentações aqui de imagens de resolução alta para tentar fazer o acompanhamento, então, das obras. E aqui, deixa eu achar alguma coisa, eu não sei se vai ficar boa. Vamos ver o que tem aqui. Esse aqui é o aeroporto de Passo Fundo. Deixa eu ver aqui. Acho que esse aqui não está muito bom, né? Isso aqui é o hospital lá no Paraná também. Vamos ver se aqui dá para ver o andamento das obras desde o início, aqui até em diferentes datas, em resolução também
usando o 4A e o 4, então 2 metros e 5 metros de resolução espacial, mostrando ali a evolução dessa obra. É um hospital em Passo Fundo? Um hospital, não, esse hospital é em Francisco Beltrão, é isso? Isso. Era Francisco Beltrão? Francisco Beltrão. Mas isso não está operacional, foi só um teste? É um projeto que tem, não está operacional, mas como o Cláudio disse, qualquer um poderia pegar as imagens e fazer a mesma combinação de imagens que eu fiz aqui, para poder chegar, por exemplo, nessa imagens aqui, ó, onde dá para ver em cores a evolução que está acontecendo ali, começa a aparecer. Mas existe isso em andamento? Alguém está pensando em pedir isso para vocês, Cláudio? O Tribunal de Contas está avaliando fazer esse monitoramento justamente para poder otimizar, né, essa fiscalização de obras. Para que ele não tenha que mandar fiscais a todas as obras, né, ele está avaliando e a gente estava discutindo justamente um convênio com o Tribunal de Contas para ajudá-los nesse processo. Tribunal de Contas da União? O Tribunal de Contas, nesse caso era o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, né, mas a gente esteve conversando com outros tribunais de contas também. Nós temos projetos ou protocolos de intenção, como nós chamamos aqui, com diferentes tribunais de contas de Estado, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, vários outros, pelo menos mais uma meia dúzia de tribunal de contas, o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CREAS e Tribunal de Contas do município de São Paulo também, que estão todos interessados e tem um protocolo de intenções. Infelizmente, nós estamos sem mão de obra, vamos dizer assim, suficiente para poder tocar esse projeto. Era isso que eu ia perguntar, eles vão financiar a mão de obra? Vai ter alguma coisa nesse sentido? Hoje é complexa a questão de financiamento de mão de obra, porque mesmo que existam recursos, você não pode terceirizar as atividades do Instituto. Por sermos administração pública direta, isso tem que ser executado por servidores. Então, nós necessitamos de vagas em concurso público para que os servidores possam dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito. Mas na área de vocês tem uma vaga só no próximo concurso? Para a área de monitoramento, sim. Para a área de monitoramento do desmatamento, tem uma vaga que foi aberta diretamente no programa. E vocês estão suprindo isso com bolsistas? Isso. Hoje nós temos um grupo de bolsistas que tem apoiado essa atividade. Não é o adequado, não é o melhor a ser feito, porque você tem uma rotatividade muito grande, a forma jurídica de contratação deles não é a mais perfeita, então o ideal é que você tenha realmente um servidor que vá executar aquela tarefa. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você confere a reportagem sobre o andamento da construção do novo satélite brasileiro, o Amazônia 1B. É um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente mostra para vocês, direto do INPE, de dentro do LIT, como está a montagem do novo satélite brasileiro, o Amazônia 1B, equipamento que deve ser operado em conjunto com a Argentina para o monitoramento de águas, oceanos, reservatórios e rios. Veja a reportagem. Esse satélite, o Amazônia 1B, ele faz parte de um projeto que já foi anunciado há um certo tempo. O Sabiamar estava um pouco parado, foi retomado agora e vai funcionar em parceria com os argentinos. Qual vai ser a função primária desse satélite? A função primária do satélite, como o próprio nome da missão diz, é uma missão Aqua, que é monitoramento de recursos hídricos. Então, essa é a função primária, mas não significa que não possa ter aplicações em diversas outras áreas. De certa forma, a câmera
que vai a bordo, ela vai prover uma continuidade de serviços que já são providos, principalmente, né, pelo programa Shibers, que a gente tem 2 satélites em órbita, e vai prover dados novos de uma tecnologia nova, que pode-se dizer que nessa área é o que se tem de estado da arte hoje no monitoramento de recursos hídricos e de meio ambiente. Como é que está nesse momento? Vocês estão construindo, montando o módulo de serviço e contratando, contratou, como você disse no final do ano passado, as partes da carga útil. Qual que é o cronograma? Como é que vocês esperam, quando vocês esperam terminar essa versão do Amazônia? Olha, ainda tem, né, bastante coisa para ser feita, inclusive tem questões nós temos os prazos nominais, né, de entrega dos equipamentos, mas todos nós estamos cientes de que existe uma crise muito grande no provimento de componentes eletrônicos no mundo. Esse é um dos maiores riscos que a gente tem. Mas hoje a gente está buscando aí um cronograma que indica que a janela de lançamento abre no segundo semestre de 2026. Mas tem ainda muita coisa para ser feita e a gente só vai realmente ter uma certeza maior depois que as coisas avançarem um pouco mais. O Amazônia 1 tinha uma determinada massa que exigiu que ele fosse lançado daquele foguetinho indiano. Existe alguma diferença agora, quando vocês forem fazer a contratação do lançador? Vai poder contratar um lançador menor, um lançador maior vai ser necessário? Não, a marcha do Amazônia 1B vai ficar próxima da marcha do Amazônia 1. Até porque, né, além a câmera e o módulo de carga útil vai ficar um pouco mais leve, mas nós estamos colocando uma carga secundária. Isso é que permitiu colocar uma carga secundária. Então, em relação à marcha, vai ser mais ou menos próximo. Mas a diferença agora é, com toda a experiência que nós adquirimos, principalmente na parte de integração e teste, a gente está considerando que o lançamento pode ser uma carga secundária e não mais uma carga primária. Isso tem uma diferença muito grande no processo de contratação e permite reduzir o custo do lançamento. O que vocês estão fazendo no Amazônia 1B nesse momento? Então, a gente, como já planejado desde o início, né, o Amazônia 1B ele foi idealizado para utilizar equipamentos reserva do Amazônia 1. Então, o que a gente tem aqui integrado nesse momento os equipamentos de voo reserva do Amazônia 1 estão integrados aqui, estão sendo testados, mas como a gente não tem 100% dos equipamentos, alguns são modelos de engenharia ou modelos de qualificação ou até mesmo mockup, né? E é bem rápido e fácil de identificar. Os modelos que são de voo, eles são pintados da cor preta por questões térmicas, né? Então a gente pode identificar aqui, esse é o equipamento de condicionamento e distribuição de energia e é um modelo de engenharia que nós conseguimos fazer a contratação no final do ano passado, então já temos um contrato rodando aí para fornecimento do equipamento que vai voar. Por que tem essa diferença do que é de voo e do que é de engenharia? O de voo tem alguma capacidade especial que o de engenharia não tem? Né, a diferença é muito grande. Começa do fato que o de engenharia, ele precisa ser fisicamente e funcionalmente equivalente. O modelo de voo, não. O modelo de voo, ele tem que suportar radiação espacial, tem que ter condições de dissipação de calor. Essa é uma das causas do porquê que ele é pintado de preto. Então, é uma diferença muito grande. Modelo de engenharia, você está querendo testar funcionalidade e checar os envelopes físicos. Modelo de voo, como o próprio nome diz,
tem que subir em órbita e funcionar por 4, 5 anos. Alguém em casa pode estar perguntando, mas então sobrou coisa do Amazônia 1? Vocês compraram a mais? Não. Isso tudo faz parte de uma estratégia muito bem pensada que foi feita no Amazônia 1. E a estratégia é muito simples, né? Como o desenvolvimento do satélite leva muito tempo, e depois que você está numa base de lançamento, interromper um lançamento é algo que custa muito dinheiro. Então, qual que foi a estratégia? Equipamentos de longo prazo de entrega, ou equipamento que estavam sendo desenvolvidos, ou seja, que não tinha herança de voo, esses foram comprados reservas. Os outros, que não se enquadravam nessas características, não foram comprados. Essa foi a lógica. E, felizmente, né, a gente conseguiu integrar, testar e lançar o Amazônia 1 sem precisar de usar nenhum reserva. Por isso que a gente tem isso aqui hoje. Tudo isso que você está mostrando para a gente aqui, toda essa estrutura, é o que vocês costumam chamar de módulo de serviço. As partes do módulo de carga útil, como é que está o processo de aquisição e montagem? Não, a gente tem bastante equipamentos, né? Gravador de dados, transmissor, a câmera, e também compramos a carga secundária. Mas no momento a gente não está trabalhando na integração do módulo de carga útil ainda. Amazônia 1B vai carregar de carga útil? É uma câmera de que tipo? Semelhante à do Amazônia 1? Não, é uma câmera, sim, semelhante a gente pode dizer, mas com características bastante distintas, né? Vai ser uma câmera de média resolução, que a gente chama de em torno de 20 metros. O Amazônia 1 é 60 metros, então a gente está saindo de 60 para 20 metros. E temos também uma carga útil secundária chamada de GNSS reflectômetro. O que isso significa? É como se fosse um pseudo radar, onde nós vamos poder coletar diversas informações que podem ser usadas em aplicações por exemplo, umidade do ar, umidade do solo, alagamentos, degelo, quantidade de biomassa, ou seja, realmente a gente está indo para um estado da arte nessa parte de monitoramento e aquisição de dados aqui da Terra. Bom, então, começando aqui por esse conjunto aí, a gente tem, entre aspas, o que nós chamamos de cérebro do satélite, né? Onde as coisas são pensadas e calculadas. É o computador de gerenciamento de bordo e o computador de controle e a eletrônica que controla a propulsão. Isso é o que está... e temos também um mockup ali do controlador do painel. Tudo ali é de voo já, pelo visto? Só menos aquele mockup lá, o redondinho, que ele vai ser contratado também. Só para o nosso telespectador entender, o que é que você chama de mockup? Mockup, ele é algo que tem uma representação física, mas não tem funcionalidade nenhuma. É uma peça de madeira, de plástico? Metal, alumínio. O propósito é ter uma representação física. Okay. Deste lado aqui, né, nessa parte, a gente tem o conjunto de baterias. São baterias, né, de voo, mas como elas estão, né, armazenadas há bastante tempo, a gente vai adquirir um conjunto novo para voo. No centro, a gente tem o tanque de hidrazina. Do lado esquerdo, a gente tem, esse preto é uma roda de controle, e o que está inclinado é um mockup, que tem, a gente vê que tem semelhança, mas não é idêntica. Claramente tem parafuso no mockup que não tem na roda. Tá? Então, esse preto aqui é equipamento de voo, esse é o GPS. Este aqui é o mockup, não é equipamento de voo, né? É uma representativo que controla o painel solar.
Deste lado aqui, a gente tem o girômetro, né, do sistema de controle e um transponder de comunicação. Como a gente, para o satélite, precisa de 2 transponders, a gente também fez um contrato para fornecimento do segundo transponder. Por que precisa de um tanque de hidrazina? O tanque de hidrazina é onde fica armazenado o combustível, né, para fazer a aquisição da órbita inicial e também a manutenção da órbita durante a vida útil. Esse tanque tem capacidade para o satélite durar quanto tempo? Olha, todo o cálculo, né, aqui a gente está falando do modo de serviço que é a PMM. A PMM, desde o começo que ela foi idealizada, ele tem combustível para fazer toda a aquisição inicial de órbita, que permite erros da ordem de 30 km de altura e erros de 0,1 grau na inclinação. E vida útil de 4 anos e mais combustível para deorbiting, se for fazer esse procedimento. O combustível real que vai sobrar para a manutenção vai depender, tem uma dependência grande do quanto que o lançador erra. Por exemplo, no caso do Amazônia 1, o erro em altura foi menos de 1 quilômetro. Então se poupou muito combustível. Mas seguramente, por projeto, a gente tem erros de lançamento, erros de altura, erros de inclinação e manutenção de órbita e deorbiting pelo menos 4 anos. Pelo menos 4 anos, bacana. Existe possibilidade do satélite continuar funcionando sem combustível, vocês fazerem as correções por algum atuador, alguma coisa assim? Não, porque quando a gente está falando de correção de órbita, a gente está falando de variação de velocidade no satélite. E a variação de velocidade somente é possível por meio dos motores. Mas, só dando uma informação adicional, nós tínhamos previsto, se todos os erros acontecessem no Amazônia 1, nós gastaríamos, o tanque tem capacidade para 45 quilos. A previsão é que começaria a missão gastando em torno entre 20 e 25 quilos. Esse era o previsto. Mas na prática nós gastamos em torno de 5 quilos. Então tem uma margem de combustível para funcionar, o Amazônia 1 tem combustível para funcionar mais de 10 anos. Guilherme, qual que é a maior dificuldade de fazer a montagem de um satélite desse nível tecnológico com essa quantidade de componentes que a gente está observando aqui nesse momento? Então, a grande dificuldade é que é o seguinte, é um processo que a gente não faz muitas e muitas vezes, né? E geralmente a gente faz a montagem de poucos modelos e a gente tem que garantir que toda a informação chegue e a gente consiga, por exemplo, preparar a equipe, treinar, montar procedimentos e atender os milhares de requisitos que existem no satélite, né? Ou de uma missão como essa. Então, além das dificuldades técnicas, essa de gerencial, de garantir que tudo isso concentre aqui, porque a gente tem que operar, são equipamentos de voo caros, não existem substituições, então a gente não pode se dar ao luxo de, em nenhuma hipótese, por exemplo, causar um mau funcionamento ou um dano, ou pior ainda também é a gente não detectar uma falha latente que possa estar lá, tanto de montagem ou uma falha intrínseca lá de algum componente. Então, quer dizer, a nossa missão maior é, além da montar, né, ou seja, integrar todos esses componentes que foram fabricados em vários países, em várias empresas, né, fazer que todos eles conversem e tudo, garantir que nenhum problema possa existir depois de lançado. Então a gente tem que garantir não só a funcionalidade, mas a funcionalidade no ambiente que ele vai encontrar em órbita. Então, além dessa fase aqui, que a gente está numa fase mais de testes funcionais, terminado isso, a gente ainda vai fazer os testes todos ambientais para garantir todos aqueles requisitos da missão, né? Então, a nossa missão maior é o seguinte, a gente tem que lançar e garantir que
nada passe despercebido e que a gente tenha o máximo a porcentagem de sucesso, né? Diferentemente, por exemplo, de um produto industrializado como um automóvel, se ele tiver algum defeito durante a sua fabricação, você tem maneiras de corrigi-lo depois. No caso, na área espacial, para satélites desse tipo, a gente não tem como corrigir depois. Uma vez lançado, aí nós vamos contar com as redundâncias que ele tem, ou seja, os mecanismos que ele tem, né, de projeto para falhas, mas eventualmente pode ser que não tenha mecanismo para todos os tipos de falha, né? Então é isso. Você falou em preparar a equipe. Como é que é essa equipe? Quantas pessoas tem trabalhando nessa fase do projeto, por exemplo, e quantas ainda devem ser integradas nesse trabalho? Essa fase aqui, eu diria assim, diretamente, é até difícil medir. Nós temos um laboratório, o laboratório vive, ele existe para esse fim, para a gente poder fazer testes de sistemas espaciais. Não só os equipamentos, os subsistemas, mas os satélites também. Então a gente precisa de toda uma infraestrutura. Então, quer dizer, diretamente trabalhando, a gente tem, sei lá, numa faixa de uns 20 que estão diretamente aqui, nesse ambiente, vindo aqui fazendo alguma atividade. Mas tem todo o grupo lá de engenharia, tem todo o pessoal de manutenção aqui do prédio, as outras áreas de conhecimento aqui que precisam, né? Então, quer dizer, é até difícil dizer qual é o número. O número é um número maior que isso, porque a gente precisa calibrar instrumento, a gente precisa manter esse sistema operacional 24 horas. Nós temos quedas de energia na rua, nós temos sistemas no break, quer dizer, tem um monte de sistemas aqui para fazer para tudo isso funcionar, né? Então, assim, eu não saberia dizer o número, mas passa aí de mais de 50 a 100 pessoas para manter toda essa infraestrutura, né? As pessoas que gostam de montar aqueles desafios de Lego, lá falam que depois que monta a primeira vez fica fácil. Como vocês já montaram a Amazônia 1, está mais fácil agora montar um 1B? Eu acho assim, a gente passou um grande desafio que era fazer a primeira e ter sucesso, né? Então isso dá uma certeza maior, dá uma confiança maior. Mas assim, tecnicamente então mostrou que a gente tem um time capaz, temos todos os procedimentos basicamente prontos, né? O que é um grande ganho, isso demorou alguns anos para serem feitos. A gente agora está melhorando esses procedimentos, porque como eu falei, não é um processo que a gente repete muitas vezes, então sempre tem melhoras, nós estamos melhorando. E eu acho que o maior desafio agora é não só sabendo do sucesso que a gente teve, a gente não relaxar para conseguir garantir o mesmo sucesso nesse outro, né? Porque a gente tem aquela tendência, às vezes, bom, fizemos uma vez, agora é mais fácil. E às vezes essa falta de atenção tão grande pode ocasionar a gente não vê alguma coisa. Então, a nossa maior preocupação, como eu disse, é tentar sanar qualquer probleminha que possa existir durante o seu processo de montagem, né? Por que precisa estar nesse laboratório tão grande? Qual que é a função desse laboratório tão equipado? Qual que é a necessidade de ter um laboratório tão equipado para montar satélite? Esse laboratório foi concebido inicialmente para satélites até 2 toneladas, né? E com dimensões de até 3, 4 metros, né, a depender do formato dele, né? Esse satélite ele é menor, mas o laboratório também ele permite, e a gente já teve aqui vários, ou mais do que um satélite sendo integrado ao mesmo tempo, né? Essa altura que a gente precisa de pé direito é que às vezes para fazer a montagem, por exemplo, do módulo de carga útil sobre ele, então a gente tem que ter uma ponte, então tem que ter uma área, uma disposição grande para poder fazer essas atividades, né? Abrir containers, né? Então por isso que a gente tem esse pé direito alto, né? Mas e essa indumentária aí, essa proteção na cabeça, no pé, precisa estar sempre então, evitando entrar sujeira aqui dentro? Exato. Aqui é o seguinte, na área espacial a gente trabalha em ambientes de sala limpa, né? Esse aqui é um ambiente de sala limpa que a gente chama de 10 mil partículas por pé cúbico, né? E aí o que acontece? O requisito para poder entrar aqui é usar o avental, essa proteção nos pés para não trazer nenhuma poeira, né? E a touca, né? Para evitar queda de cabelo, alguma coisa em cima do espécimen. A ideia é não contaminá-lo, né?
Então a gente tem filtros aqui para filtrar todo o ar que entra. A pressão interna aqui é um pouquinho maior que a pressão externa, para que poeira não entre quando a gente abre a porta, por exemplo, né? E o ar é filtrado constantemente, né, com temperatura e umidade. Tudo isso para garantir que os equipamentos estejam nas condições melhores possível, para não ter nem oxidação, não ter entrar poeira, né, contaminação. Eventualmente a gente tem que expor lentes, né, e a gente não pode ficar contaminando essas lentes, né? Isso, qualquer poeira, qualquer sujeira pode depois no espaço causar um problema, porque tem incidência de sol, né? Então tem todo um problema que a gente quer evitar, de contaminação. Então é por isso que a gente tem esse ambiente. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente. Um abraço.